todas as situações eu falo dos de 90% condicionamento... porque, na verdade, os números não mentem, doutora Não, eu não Balixionga. estou a dizer que os números E se quisermos mentem. olhar para os números, eles mostram o nível da aceitação das pessoas que tiveram a possibilidade de votar. Deixa então dizer uma coisa que também não é mentira. Diga. Os números não mentem, mas mentem-se com os números. Algumas pessoas mentem com os Vou números. dar um exemplo. Dizer publicamente que Angola tem 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino. 9 milhões é um número, mas essa é uma mentira com os números. Porque a realidade é outra. Está bem, podemos até a vitória da Adalberto Costa Júnior? Voltamos então para aqui, sim, para olharmos para os 90% que não é o foco, pelo menos daquilo que eu acho importante. Porque isso diz respeito à situação interna da UNITA. Os resultados dizem respeito à situação interna da UNITA? Sim. Sendo a UNITA o partido com a expressão que tem? Claro, e vai concorrer às eleições? Naturalmente. E o histórico que se viu em relação a Adalberto Costa Júnior? Não haja dúvidas, Leda. A questão é, os partidos políticos são instituições privadas, sim, que perseguem interesses públicos. Há aspectos públicos que são fundamentais. Desde logo, por que os partidos políticos existem? Os partidos políticos existem não é para ganhar ou perder com 90% internamente. Está na lei. Artigo número 2 da Lei dos Partidos Políticos. Promover o interesse público, contribuir para a manutenção da ordem pública, participar no Parlamento para influenciar a política nacional e contribuir para o exercício dos direitos políticos dos cidadãos. A avaliação que... Deixa-me só terminar. A avaliação que nós temos de fazer agora é... A UNITA agora tem um presidente, é reeleito, temos uma UNITA que se prepara para as eleições. Ela vai, de facto, contribuir para a realização desses fins fundamentais. Teremos uma UNITA que vai respeitar, por exemplo, o exercício dos direitos políticos dos outros partidos, já vai deixar de chamar partidecos a outros partidos que têm interesse. Teremos uma UNITA que deixará de atacar os seus adversários, ameaçá-los de morte, que isso está provado. Porque publicamente isso é que é importante, Leda. Essa discussão tem de ser feita. Eu fui acusado várias vezes, aliás, ameaçado de morte, por alguém que foi delegado ao Congresso. A minha pergunta é, como é que a UNITA, do ponto de vista do espaço público, vai preparar-se para fazer com que a democracia vinque depois? Está bem, não, um minuto, doutor Bali, um minuto. Vamos ficar por aqui agora, para ouvir também o doutor Lindo, para saber se a opinião é a mesma que o doutor apresenta aqui. Eu creio que não. Doutor Lindo, Adalberto Costa Júnior foi reeleito, defraudando a expectativa de algumas pessoas. Não, eu tenho de respeitar o voto dos delegados ao Congresso, militantes da UNITA, que decidiram reeleger o atual presidente para mais um mandato. E por isto, neste sentido, eu felicito ao presidente eleito, augurando que tenha êxito na sua missão de conduzir um partido como a UNITA. Mas não vou deixar também de felicitar o Massanga por ter se dedicado remando contra a maré, porque ele próprio reconheceu que estava a disputar a eleição com uma máquina e não com um candidato. Ele reconheceu que era uma máquina toda contra ele. E eu vou explicar porque que ele, entre linhas, deixou entender que era o partido quase que todo que estava contra ele e ele usou a estratégia da máquina. Porque o presidente eleito, enquanto candidato, nos termos do Estatuto da UNITA, tem poderes para indicar delegados. E os delegados são exatamente os votantes. Ou seja, do ponto de vista de tratamento igual entre os candidatos, aqui já temos uma situação que é grave. Os estatutos, ao consagrar que o presidente indica um número de delegados e um presidente concorrente, está a permitir que este presidente concorrente indique aqueles que vão votar nele. Mas os militantes conhecem os estatutos dos partidos que se filiam ou não? Claro, essa norma é questionável do ponto de vista constitucional por causa do princípio da igualdade. É como dizer assim, há eleições gerais e o Presidente da República que concorre tem poderes de escolher um número de eleitores e esses são fixos para ele. Ou seja, não pode acontecer e não deve acontecer. E essa norma
a continuar a ser aplicado na UNITA, um dia trará exatamente problemas, porque fere o princípio da igualdade entre os concorrentes. Outra questão entre os concorrentes que aconteceu é que houve um desequilíbrio muito grande do ponto de vista da logística da campanha. As minhas fontes dizem que cada uma das candidaturas recebeu cerca de 3 milhões de kwanzas para suportar a campanha. Se olharmos para a candidatura do candidato vencedor, notaremos claramente que não foram 3 milhões de kwanzas que suportaram esta candidatura, foi muito mais. E depois, rumores existem de que essa candidatura foi suportada com recursos do grupo parlamentar. Ou seja, estava o presidente do grupo parlamentar e quase que toda a direção do grupo parlamentar dentro dessa campanha, em todas as viagens que foram feitas. E a minha tristeza é que, e isso mesmo enquanto deputado, sempre lutei contra esta forma de gestão dos grupos parlamentares, é que os grupos parlamentares não prestam contas nem à Assembleia Nacional, nem sequer ao Tribunal de Contas das dotações que recebem. E pior do que isso, e aqui é uma violação da regra orçamental, os grupos parlamentares recebem valores, por exemplo, para o seu quadro pessoal. No número, por exemplo, uma dotação para que o grupo integre 20 funcionários. Mas o que acontece é que todos os grupos parlamentares, todos, sem exceção, ao invés de integrar o número de funcionários de acordo com a dotação que recebe, eles integram menos e fica com uma parte. Isso é violação clara de regras orçamentais. E é isso que eventualmente facilita esse tipo de apoio que são feitos na altura como esta da campanha eleitoral. Ora, se na verdade houve esse apoio vindo do grupo parlamentar, espero que as estruturas internas da Assembleia Nacional, pela primeira vez, promovam, digamos, uma auditoria externa para verificar isso. E a própria estrutura da UNITA, se existem elementos que indiciam que houve a utilização de recursos internos para apoiar um determinado candidato, que requeram ou uma auditoria interna ou uma auditoria externa para verificar se exatamente isto aconteceu. Porque em campanhas eleitorais, todos os concorrentes devem ter o mesmo tratamento. Lembro-me, várias vezes, eu também tenho feito essa crítica, a utilização por chefe de Estado em funções dos meios de Estado para a campanha eleitoral. Várias vezes. E da UNITA vieram também várias críticas nesse sentido. Ou seja, se nós criticamos os outros a não utilizarem os meios públicos para a campanha das eleições gerais, temos que ser também coerentes a não utilizar os meios de partido ou do grupo parlamentar a favorecer uma determinada candidatura, porque os meios de partido são de todos os militantes. Os meios do grupo parlamentar são também meios de partido, porque o grupo parlamentar é como que uma representação do partido dentro da Assembleia Nacional. Então, para mim, para terminar, para mim, o que aconteceu nessas eleições, não coloco em causa os resultados, porque eu não estive lá, nem sequer votei. O que aconteceu é que houve um desequilíbrio muito grande entre as duas candidaturas. Nota que quando um candidato, como Massanga, sempre se deslocou a uma província, ele procurava reunir com os delegados daquela província para o Congresso. Mas o outro já não. Ele fazia atividade política como presidente do partido. E isto se Massanga quisesse entrar com um processo para impugnar, tinha todos os elementos para fazê-lo. Só que Massanga, que é filho do cofundador da UNITA, preciso clarificar isso, que cofundador da UNITA, porque estou sabendo não foi o único fundador da UNITA, foram vários que fundaram a UNITA, e houve um momento que ele também encontrou uma base no leste constituída já, e ele pegou nesta base, isto é história. Então, como filho do fundador, está ligado à UNITA, e é óbvio que ele já deixou claro que aceita resultado, vai trabalhar juntos. Isto é bom em democracia. Isto é bom em democracia, aceitar o resultado e predispor-se para trabalhar com o seu adversário. Doutora Bali Chionga, podemos seguir ou quer acrescentar alguma coisa em relação a isto que foi sublinhado? De que vão trabalhar juntos e de que há esta união na UNITA? Eu penso que podemos seguir e dizendo uma coisa. Sim. O povo angolano espera uma UNITA mais capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. Porque isso é que é fundamental. Estejam unidos para contribuir para o desenvolvimento do país, respeitando os outros partidos políticos, respeitando a opinião alheia.
reconhecendo até aquilo que é bom que é feito para o país, como, por exemplo, evitar fazer comparações e dizer, por exemplo, que o colono foi a melhor coisa que nos aconteceu. Quer dizer, isso é falta de patriotismo, dizem as crianças em casa, nesse caso tirou zero. Por quê? Nós não podemos ter um partido político, nem membros de partidos políticos, que acham que por causa das dificuldades que temos e até por causa de uma diversidade de partidos políticos e porque não concorda com quem está a gerir o país, acha que até vai fazer alianças com aquele que acha que o colonialismo foi a melhor coisa que nos aconteceu. Pelo contrário, é a pior coisa que nos aconteceu, porque há coisas que nós não vamos recuperar da nossa espiritualidade exatamente por causa dessa mancha do colonialismo. Isso é patriotismo, isso tem a ver com todos nós. Então, uma UNITA melhor nesse aspecto é que nós esperamos. Também podia aproveitar, Leda, mesmo para terminar, porque o Dr. Bali deixou aqui, na primeira abordagem, alguns elementos importantes do ponto de vista de comportamento da UNITA. É verdade que militantes da UNITA ameaçam, mesmo de forma muito velada, e mandam recados. Eu fui um daqueles que recebi um recado de que em 2027 eu terei que procurar um país para viver. E eu respondi com clareza: este país pertence-me, não serei daqui. Ponto final. Ou seja, há esse comportamento da UNITA que nos deixa muito preocupados. Da UNITA ou de alguns membros da UNITA? Não, mas as pessoas quando falam como membros da UNITA. E isso vincula a própria UNITA. E quando mandam recados por interposto às pessoas, é óbvio que estes recados chegam, não é? E eu sempre digo para algumas pessoas dentro da UNITA, não, se querem ser poder e aspirante ao poder, procuram moderar um pouquinho do ponto de vista não só da linguagem, mas procuram melhorar do relacionamento social. Porque aquilo que aconteceu, por exemplo, em 92, em que as pessoas dificilmente se relacionavam, os que se relacionavam eram conotados como tendo sido vendidos ao MPLA, isso está exatamente a acontecer. Massanga foi vítima dessa campanha, de que ele estava vendido ao MPLA e que ninguém podia votar nele. Eu ouvi a mandatária da candidatura de Massanga reclamar nessa perspectiva. Ou seja, nesse país, quem tem opinião própria é vendido ao MPLA. Ou seja, e são poucos que têm opiniões próprias que não são vendidos ao MPLA. Eu sou visto como alguém que se vendeu ao MPLA. Eu nunca me vendi ao MPLA, nem me venderei ao MPLA por qualquer coisa. É isso que a UNITA é hoje. A UNITA cria milícia para atacar,